O Senhor me deu uma palavra que eu confesso para vocês que eu estou com meu coração bem apertado, porque eu sei que essa é uma palavra que mexe em algumas estruturas da nossa vida, mas eu tenho certeza que é palavra de Deus e que o Senhor tem muito para nos curar nessa manhã aqui. Amém? O tema dessa ministração é o fruto das dores. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, o capítulo 41, e o versículo, eu quero ler a partir do versículo 45. Gênesis 41, 45. Gênesis 41, versículo 45 em diante, a Bíblia diz assim, eu estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito durante os 7 anos de fartura. A terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém? Irmãos, a história de José, ela não começa aqui no capítulo 41. A história de José, ela começa no capítulo 37 do Gênesis, quando nós olhamos que Jacó, aquele que teve o nome de enganador, aquele que saiu agarrado no calcanhar do seu irmão gêmeo, ele tem filhos, e um dos seus filhos ele dá o nome de José, e é muito explícito pelo texto, que Jacó, que agora Deus muda o seu nome para Israel, amava mais a José do que os seus outros filhos. Israel tinha uma preferência pelo filho José, e esse menino, esse José, ele era um menino muito sonhador. Eu tenho 2 crianças em casa, e quem tem criança em casa aí sabe que todos os dias eles saem com um novo sonho, né? Eles acordam com uma nova história. E um dos sonhos de José, escritos no capítulo 37, versículos 7 e 8, José fala assim: olha, nós estávamos amarrando feixes de trigo, quando de repente o meu feixe de trigo se levantou, e os feixes se ajuntaram ao meu redor, e se curvaram diante desse feixe maior, e os seus irmãos ficaram indignados. Então quer dizer que você vai reinar sobre nós? Então quer dizer que, usando essa figura de linguagem, você fica de pé e nós vamos se curvar diante de você? E o clima desse sonhador, o clima da casa desse sonhador, era um clima um tanto quanto hostil, por causa do sonho que ele tinha tido. O texto fala que eles o odiaram ainda mais, por causa do seu sonho. Num outro momento, versículos 9 e 10 do capítulo 37 do Gênesis, de novo, ele teve outro sonho, e agora ele fala assim, agora o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Meus irmãos,
aí eles ficam em crise. Então agora quer dizer que o nosso pai também, que a nossa mãe, quer dizer que todos nós, que a nossa casa vai se curvar diante de você, e o próprio Israel o repreende, mas o texto diz que ele considera o sonho de José. Ele repreende para que ele não contasse mais o sonho, mas ele considera o sonho de José. O fato é que certo dia eles vão fazer o seu trabalho diário, e Israel chega para José e fala assim: olha, vai dar uma fiscalizada. Ele também não saía para trabalhar, mas vai lá dar uma fiscalizada e ver o que os seus irmãos estão fazendo. E ele sai para encontrar os seus irmãos. E quando ele está no caminho, eles não encontram. De repente encontra um homem, pede informação para esse homem. Esse homem fala assim: olha, eles estão perto de Siquém. E ele vai em direção a Siquém. E quando chega lá, ele encontra os seus irmãos. Mas à distância, os seus irmãos olham José vindo ao seu encontro e falam assim: vamos matá-lo. Vamos matar o sonhador. Vamos jogar para as feras. Vamos acabar com a sua vida. Ele se levanta com os seus sonhos, ele fica querendo se aparecer. Vamos matar esse sonhador. Mas um dos irmãos fala assim: olha, vamos apenas jogar no poço, Rubem. Vamos apenas jogá-lo no poço. Qual que era a intenção de Rubem? A gente joga ele no poço, depois eu volto aqui escondido, salvo meu irmão e levo ele de volta para casa. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que José tinha ganhado do seu pai uma túnica colorida, que simboliza muitas coisas, simboliza alguém que venceu. Você precisa pensar que nessa época, tingir o tecido, uma linha colorida, ela não tinha tanta facilidade de ser encontrada como nos dias de hoje, que você vai aí numa loja que vende essas coisas e você compra uma linha de qualquer cor. Não, naquele tempo o tingimento dos tecidos era feito de uma forma muito arcaica, com a mistura ali dos elementos primários, verde, vermelho e azul, encontrados na natureza. No entanto, José tinha uma túnica que o seu pai fez para ele, como símbolo daquele que já era maior, daquele que já era um homem que venceu na vida. E eles pegam o seu irmão, vendem o seu irmão, pegam a túnica, sujam de sangue de um animal, e levam essa túnica de volta para o pai e falam assim: olha, uma besta fera atacou o nosso irmão, e aqui está a túnica colorida dele, suja de sangue. E a Bíblia fala em Gênesis capítulo 37, versículo 4, que Jacó, ele rasga suas vestes, ele se desespera, ele chorou, ele ficou inconsolado, ele chorou por dias a morte do seu filho José. Os midianitas venderam José agora para Potifar. E esse homem Potifar, ele era o capitão da guarda de Faraó. Mas eu gosto de algo que está escrito no livro do Gênesis capítulo 39, versículo 2, que a Bíblia diz assim: ó, o Senhor estava com José. Imagina que esse sonhador é hostilizado dentro de casa. Esse sonhador, ele é rejeitado pelos seus irmãos. Esse sonhador, ele é vendido pelos seus irmãos. Mas no capítulo 39, versículo 2, a Bíblia diz: o Senhor estava com José. Sabe, a Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 39, que José ainda achou graça aos olhos de Potifar, que José servia Potifar, a ponto desse homem colocar a sua casa sobre os cuidados de José, colocou as suas posses, colocou ali as suas responsabilidades aos cuidados de José, porque José fazia isso com dedicação. Versículo 5 fala que o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Você tem noção disso, irmãos? O Senhor abençoou a casa de Potifar por amor a José. Mas o que acontece com a vida de José
a casa de José, que talvez você não saiba, ou, perdão, com a casa de Potifar, que talvez você não saiba, é que Potifar era um eunuco. E ser eunuco é não poder gerar filhos. O termo eunuco, quando você faz uma pesquisa sobre essa palavra vinda tanto do grego como do hebraico, essa palavra eunoukos, ela significa o indivíduo em que o órgão reprodutor foi removido. No entanto, quando nós olhamos para o hebraico, a palavra saris, que é a mesma palavra traduzida para o grego de eunuco, significa o que é o oficial, aquele que é o cabeça. No entanto, significa que aquele que conserva o leito, aquele que não tem as suas obrigações de marido, aquele que não oferece prazer à sua esposa de maneira convencional. Nem a palavra saris, ou a palavra eunuco, ela denota alguém estritamente castrado com um membro arrancado. No entanto, Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 12, ele fala assim, alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens, ou seja, eles foram mutilados. Mas outros ainda o fizeram eunucos por causa do reino do céu. O que Jesus está falando isso? Que existem 3 tipos então de eunucos. Aqueles que nasceram castrados, aqueles que foram castrados pela sua vida, e aqueles que decidiram viver uma vida abstêmico da relação sexual. No entanto, o que isso nos traduz olhando para a vida de Potifar? Que Potifar não podia dar à sua mulher as suas obrigações de marido, e essa mulher assombrava a vida de José, a ponto de José fugir da frente dela. José era um menino bonito, irmãos. José, ele tinha a aparência de um governante. Ele tinha a aparência de alguém, sabe, que não faz simplesmente para se aparecer, mas que faz porque ele tem garra para fazer. E todos os dias a mulher se oferecia para deitar-se com José. Até que um dia, ele entra na casa de Potifar para fazer o seu trabalho. E essa mulher agarra José. E José, que quer fugir da aparência do mal, ele corre e essa mulher fica com as roupas de José. Queridos, a tentação diária não enfraqueceu a fé de José. A tentação diária não diminuiu a vontade de José de agradecer a Deus. Sabe, mais uma vez, a roupa de José tem a ver com a perseguição. Mais uma vez, a roupa de José tem a ver com seus problemas. No primeiro momento, a roupa colorida de José é usada como prova diante do pai, para falar que ele estava morto. Agora a roupa de José é usada como prova diante do Potifar, para dizer que ele estava tentando violentar a sua mulher, violar a confiança. Você já percebeu que alguns traumas na nossa vida, eles seguem os mesmos padrões? Você já percebeu que algumas dores, elas se repetem ao longo da nossa vida? Quando você menos espera, de uma forma nova, o mesmo problema assola a nossa mente, assombra o nosso coração. Sabe, agora a luxúria toma conta do coração dessa mulher e dá lugar ao ódio, e ela apresenta diante do faraó e fala assim: esse seu servo hebreu entrou aqui para escarnecer de mim. Potifar lança José na prisão, e aí você pensa, não, agora na prisão, depois de passar por tudo isso, esse homem vai desistir da sua vida. E lá na prisão, o carcereiro começa a confiar em José, porque ninguém para um homem que não se ofende, ninguém para um homem que não para na sua ofensa, não para na sua perseguição, ninguém para um filho de Deus que sabe o seu lugar, queridos. Sabe,
E agora José começa a cuidar dos presos na prisão. Gênesis capítulo 39. Sabe, eu não sei se você percebeu, mas é uma jornada de decadência na vida de José. Ele sai para trabalhar, para verificar o trabalho dos seus irmãos, e eles tramam contra ele. Agora ele vai trabalhar na casa de Faraó, do chefe da guarda de Faraó, e ele é preso. Queridos, a nossa condição, ela não pode mudar o nosso caráter. O nosso lugar, onde nós estamos, os nossos relacionamentos não podem mudar o nosso caráter. Quando você pensa que acabou, agora vem o copeiro e o padeiro de Faraó, que estavam colegas de cela, e eles foram presos no mesmo lugar onde estava José, e em determinado dia, ambos tiveram um sonho. Não sei se você já leu essa história, mas ambos tiveram um sonho, e José chega para eles, e lhes pergunta: por que vocês estão tristes? E os dois disseram: nós tivemos um sonho e não pudemos interpretar. Aí ele chega para o copeiro e fala assim: então me conta seu sonho. Isso está em Gênesis capítulo 40, versículo 9 agora. Me conta seu sonho, copeiro. Então, no meu sonho eu vi uma videira com 3 ramos. E ela brotou, floresceu, deu uvas, que amadureciam em cachos. E a taça de Faraó estava na minha mão. E eu peguei as uvas e as espremi na taça e entreguei na mão de Faraó. E aí José interpreta o sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, você vai ser restituído ao seu cargo e você vai voltar a servir o Faraó. Uau, que interpretação, queridos. Quem que não quer interpretação de bênção aí? Aí, detalhe, José fala assim, mas quando você voltar para o seu lugar, por favor, lembra de mim aqui, né? Quem jogou linha aí, os piá que jogaram linha aí, garante a minha, né? Garante a minha, vai no gol aí, garante a minha. Aí ele chega para o padeiro e fala assim: e agora, padeiro, agora me conta o seu sonho. Aí o padeiro começa a contar o sonho. Só bênção, irmãos. Profeta de bênção, amém? Interpretação de bênção, aleluia. Eu também tive um sonho. E sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pães brancos. Uau! E na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o Faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na minha cabeça. Aí a interpretação começa incrível. As 3 cestas também são 3 dias. Irmãos, nessa hora o padeiro já estava assim, vestindo a roupa, né? Vou sair da prisão. Ele fala assim, dentro de 3 dias, o Faraó vai decapitá-lo. Vai pendurá-lo numa árvore. E as aves vão comer a sua carne. Aqui não tem, me lembra de mim, porque 3 dias acabou tudo. No entanto, passaram-se os 3 dias. E conforme José sonhou, conforme José interpretou, aconteceu. O copeiro foi restituído ao seu cargo. O padeiro foi morto. Só que tem um problema. O copeiro se esqueceu de José. Sabe? Aquele cara assim que você fala assim, não, agora vai dar certo. Agora essa aliança aqui, mano, incrível, cara. Agora eu posso confiar em você. Não, agora eu sei que a hora que a coisa acontecer para você, eu sei que vai acontecer para mim, porque nós temos uma aliança. E o copeiro foi restabelecido no cargo e esqueceu-se de José. Você já ouviu a história de alguém e se perguntou assim, meu Deus, quanto sofrimento? Será que isso nunca vai acabar? Será que essa pessoa ela nasceu para sofrer? Será que essa pessoa ela nasceu para estabelecer um novo padrão de sofrimento? Nunca termina, nunca tem uma virada de chave. Não é aquele filme que você assiste em determinado momento, o seu coração começa a bater e você fala assim, isso, agora vai dar certo, agora a menina vai ficar com o mocinho, não, agora ele vai conseguir matar aquele bandido, agora vai dar certo, agora ele vai acelerar o carro, e ele vai passar na frente do trem, uau, incrível. Não, queridos, é uma história de sofrimento, que parece que não tem fim. Sabe, eu já vi algumas histórias nas mesas pastorais,
que eu chego em casa, eu abraço os meus filhos, eu beijo a minha esposa, e eu falo assim, eu não tenho problemas. Histórias de dores, história de percas, histórias de perseguições, histórias de tristeza. José foi injustiçado pelos irmãos, José foi injustiçado pela mulher de Potifar, José foi injustiçado por Potifar. Agora, o copeiro injustiça José. Sabe, José não pode sonhar, José não pode ter amigos, José não pode ter irmãos, José não pode ter um trabalho, José não pode ter sonhos. Mas o Espírito de Deus e a promessa de Deus repousa sobre José. Eu não sei qual é o seu sofrimento, eu não sei quais são as suas dores, mas eu sei de uma coisa: a promessa de Deus e a palavra de Deus repousa sobre nós. A promessa de Deus e a palavra de Deus repousa sobre nós. E a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela nunca volta sem um fruto. Nunca. Nunca. Se o Espírito de Deus e a sua promessa repousar sobre nós, nós não pararemos na injustiça. Não, eu acho que você tinha que dizer isso para o seu irmão. Se o Espírito de Deus repousa sobre você, você não para na injustiça. Fala aí. Se o Espírito de Deus repousa sobre você, você não pode parar na injustiça. Você não pode parar na injustiça. Só que de novo, queridos, o sonho é usado para resgatar José. Na infância, o sonho de José o despertou. Na prisão, o sonho de José salvou a vida do copeiro. Mas agora, quem está tendo sonhos é o próprio faraó. E o faraó tem um sonho. E ninguém era capaz de interpretá-lo. Capítulo 41, versículo 1 de Gênesis. 2 anos depois, o copeiro se lembra de José. O copeiro fala assim: olha, na verdade, lá no fundo, em algum lugar na minha mente, eu lembro de um cara que uma vez me fez um favor. Eu tive um sonho, e ele interpretou o meu sonho, e tudo o que ele disse aconteceu. Conforme ele interpretou, aconteceu. E mandaram chamar José. Não, então eu preciso desse homem, porque todos já vieram aqui. Os magos da época, os intérpretes da época, os homens sábios da época, e ninguém pôde interpretar o sonho de Faraó. E José chega para Faraó e fala assim: me conta seu sonho. E aí começa o sonho de Faraó. Olha, subiam 7 vacas gordas, depois subiam 7 vacas magras, e as vacas magras comiam as vacas gordas. E o outro sonho, brotavam 7 espigas cheias e boas. Depois brotavam 7 espigas pequenas e queimadas. As espigas pequenas devoraram as espigas grandes. Então acordou e percebeu que tudo era um sonho. E José disse assim: na verdade o seu sonho é o mesmo sonho. Algo que Deus vai fazer. Preste atenção nisso. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias falam de 7 anos de abundância. As 7 vacas magras e as 7 espigas birradas e pequenas também falam de 7 anos, só que agora 7 anos de fome. E por que o sonho foi duplicado? Porque é algo que Deus vai fazer com pressa. É algo que já está estabelecido por Deus, e Ele vai fazer depressa. Portanto, Faraó, você precisa de um homem inteligente para governar sobre o Egito, para separar a 5ª parte da colheita e armazenar para o tempo da seca. Irmãos, José era um homem acima da média, porque isso aqui não estava no sonho. Ele não apenas interpreta o sonho, como ele fala assim: ó, guarda a 5ª parte, viu? Está vendo esses 5 anos de abundância? Guarde a 5ª parte, para que ela possa suprir nos anos em que não terá abundância. Mais uma vez, José acha graça aos olhos de Faraó, e Faraó o coloca como governador do Egito. E agora,
no texto que nós lemos, versículo 41, no capítulo 41. Versículo 45 do capítulo 41. Faraó dá o nome para José de Zafenate-Paneia. Por que ele mudou o nome de José? Porque no Egito, o faraó precisava dar a ele um nome egípcio, para que eles pudessem respeitá-lo. Se o chamasse pelo seu nome, eles saberiam que ele era um hebreu. Você precisa pensar que na história antiga, os egípcios usavam maquiagem, amém? Os homens usavam, hoje tem uns egípcios aí por aí, né? Mas que o Senhor nos ajude. Aleluia. Mas Faraó deu para ele o nome de Zafenate-Paneia. Agora choque. O que quer dizer esse nome egípcio? Abundância de vida. Qual é o nome que você dá para a pessoa que só sofreu até aqui? Qual é o nome que você dá para o cara que foi perseguido? Qual é o nome que você dá para o cara que foi injustiçado? Abundância de vida. Uau! Qual é o lugar onde as pessoas traumatizadas expõem seus traumas? Qual é o lugar onde as pessoas feridas, machucadas pela vida, expõem as suas feridas? Se não, nos relacionamentos mais próximos, se não, nas pessoas que mais amamos, se não, nos lugares onde nós somos os melhores amigos, ou nós temos melhores amigos, são esses lugares que as nossas feridas ficam mais evidentes, que as nossas posturas ficam mais aparentes. Quer saber se alguém tem um perfil ultra esquentado? Coloca ele no trânsito, de preferência lá em Cidade del Este, na sexta-feira à tarde. Aí você vai descobrir do que o seu interior é feito, quem é que governa a sua vida, querido. Sabe, eu gosto de olhar para a palavra de Deus, quando ela nos conta sobre a história de Naamã, e mostra que Naamã, ele era um general de guerra, um homem incrível, um general de guerra. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava a sua roupa de guerra, e tudo o que a sua família, e os seus criados, e a sua esposa viam, era um leproso. Porque lá fora, é o vencedor, é o grandão, tem um cajado na mão, tem um cavalo diferente, mas dentro de casa, um leproso. Sabe, e José tem 2 filhos, e com os filhos de José eu gostaria de, ainda aqui nessa introdução, aplicar 2 verdades. Qual é o filho, qual é o fruto das dores? Qual é o fruto da angústia? Como que você continua uma família depois de viver injustiçado? E o primeiro filho de José, ele dá o nome de Manassés. E o que significa Manassés? Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa do meu pai. O nome do meu filho é Manassés. Uau! Alguém que decidiu que as suas dores não seriam passadas para frente. Os hebreus costumam dar nomes que carregam um significado genuíno de seu sentimento ao nascerem. Imagine que não era igual hoje. Por exemplo, eu acompanhei todo o pré-natal dos meus 3 filhos, de ver o cabelinho ali, eu não sei, né? A galera aí, quem nunca tem filho, fala assim, meu Deus, aqueles rabiscos, não entende nada. Mas você que vai lá vendo, você começa a ver os traços. E deu para ver o cabelinho, e deu para saber que menina, e deu para escolher o nome, mas nos tempos bíblicos não tinha essa tecnologia, obviamente. Então só descobria o que era quando nascia, e dava o nome para o filho baseado no sentimento do momento. Por exemplo, quando Moisés nasce, ou quando Moisés é encontrado, o nome, a partir daquele momento, se passa a ser Moisés. Por quê? Porque o nome Moisés significa tirado das águas. O nome de Israel, pai de José, o primeiro nome era Jacó. E esse Jacó significa aquele que agarrou no calcanhar, porque ele nasceu segurado no calcanhar do seu irmão Esaú. Só que José poderia dar aos seus filhos o nome das suas dores,
o nome das suas angústias. Não, meu filho vai sofrer o que eu sofri. Ei, eu me lasquei na minha adolescência, você vai se lascar também. Não. Vou dar o nome para você de Jabez. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Vou dar o nome para você de Jabez. E o que significa Jabez? Você me causa dor. Você me causa dor, eu tenho dor ao conceber você. Não, eu vou colocar o seu nome de Benoni. E o que significa Benoni? Gênesis capítulo 35, versículo 18. Benoni significa o filho da minha dor, o filho da minha aflição, mas não. José não dá o nome nem de Jabez, nem de Benoni. José dá o nome de Manassés. Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Eu ressignifico a minha história, porque eu decido não passar as minhas dores para frente. Quem nunca ouviu? Você vai casar e vai se separar, porque olha só o que aconteceu comigo. Você nunca vai ter uma casa própria. Você nunca vai se formar na faculdade. Eu só tenho a 2ª série. Você é um perdedor. Você é um cachaceiro. Você é isso, você é aquilo. Talvez você já ouviu algo assim. Talvez você já ouviu assim, olha, o dia que você tiver filho, você vai ver seu corpo nunca mais vai ser o mesmo. Não se case, você vai perder a sua liberdade. Sabe, queridos? José diz, Deus me fez esquecer das minhas aflições. Eu vou dar para você, meu filho, uma nova história. Eu sofri, é verdade. Doeu, é verdade. Mas eu vou te dar condições de você fazer diferente. Eu e você podemos decidir se nós vamos continuar reproduzindo o padrão que recebemos, ou se as nossas angústias vão parar em nós. Sabe, eu gosto muito de uma frase que o pastor Tiago fala, que o excesso de passado pode gerar depressão. O excesso de uma vida pregressa, o excesso de sofrimento, faz a gente perder a nossa perspectiva de futuro. Existem pessoas que estão acorrentadas ao seu passado, a ponto de não conseguirem valorizar os relacionamentos, as amizades, as conquistas, as relações do hoje, porque o passado prende. Parece que sempre alguém está esperando a oportunidade de traí-lo, sempre alguém está esperando a oportunidade de vendê-lo, sempre alguém está esperando a oportunidade de sair com a sua roupa e falar assim, olha aqui, ó, é ele. O principal lugar onde nós deixamos explícitos os nossos comportamentos, os nossos traumas, são no seio da família. Amigos próximos até conseguem conviver com algum comportamento diferente ou disfuncional, mas ninguém prova isso de uma forma tão áspera quanto os mais de perto. Homens e mulheres que viveram traumas, abusos, surras, xingamentos, pressões psicológicas, agora entraram em uma família, e sem que consigam ressignificar isso, simplesmente passam todo o ecossistema de dores para frente. Queridos, vendido pelos irmãos, acusado pela mulher do chefe, mandado para a prisão, mas em nenhum momento nós vemos José se lamentando. José nasceu para governar. Capítulo 39, versículo 2, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, dentro da cova, dentro do buraco da fossa, o Senhor estava com José, dentro da prisão, o Senhor estava com José, na casa de Potifar, o Senhor estava com José. Mas como assim, pastor? Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Será que eu vou lá para o filme do MIB, e eles vão usar o neuralizador, o anjo Gabriel, vai descer com o neuralizador, vai acender uma luz, desculpa, é meio nerd, né, essa piada, acho que a galera que nunca assistiu o MIB não vai entender. Mas é um filme, que um cara bota uma luz e a memória das pessoas são apagadas. Sabe, não é sobre o neuralizador, mas é sobre as marcas estarem aqui, mas não doerem mais.
Sabe, estar com o Senhor é tão abundante, que o meu passado sofrido já não faz tanta diferença para mim, já não tem o mesmo sentido para mim. Queridos, eu gosto muito quando a palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, que Deus não trabalha com remendos, Deus não quer remendar a sua história, Deus não quer pegar uma porção de outra história e colocar na sua, não. A Bíblia nos mostra em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas, eis que faço novas todas as coisas. Não é remendo de história, não é remendo de história, não é assim, ó, tá aqui, mas eu não sei quanto tempo vai durar. É novo de novo. Não, eu estou dizendo para alguém aqui nessa manhã, o Espírito do Senhor me move, não se trata do Senhor melhorar a sua vida, o Senhor quer mudar a sua vida. Mudar a nossa vida. O segundo filho de José, se o primeiro é Deus me fez esquecer, o segundo filho então, irmãos, Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde eu sofri. Ele não muda de lugar. Porque é muito fácil a gente falar assim, não, eu vou recomeçar minha história, agora eu vou lá para a Europa, vou morar lá na Suíça. Não, é no mesmo lugar. Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. José mesmo em meio a tanta injustiça, via como tudo que ele fazia se tornava em algo frutífero. José sabia que a sua frutificação não vinha das suas habilidades. José sabia que a sua frutificação não vinha ali da influência com o faraó, olha que é político o negócio aqui, ó. Não, José sabia que o fruto das suas movimentações só poderia ser algo sobrenatural, querido. Não, por favor, olhe para a sua história e veja quanta coisa poderia dar errado, e olha só onde o Senhor tem conduzido a sua vida, queridos. Só Deus poderia fazer. Só Deus poderia fazer. Quando ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, tem algo que ele diz no texto que ele fala assim, ó, não são de Deus as interpretações? Ou seja, ele entende que ele estava no caráter do Senhor. Quando ele abraça os seus irmãos, depois quando ele se revela aos seus irmãos, ele fala assim, olha, não se aflijam, não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido, porque foi para salvar muitas vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José entendeu que ser vendido pelos seus irmãos não foi algo mal que eles fizeram com ele, mas foi para salvar uma multidão de pessoas que foram guardados pelas suas interpretações. Quem tem a capacidade de não se ofender, queridos, tem a capacidade de governar. Por favor, isso não é papo coach, mas mentes que não se ofendem desenvolvem padrões de governo. Mentes que não se ofendem desenvolvem padrões de governo. E eu pergunto para você, com todo o amor, que o Senhor coloque amor nas minhas palavras, como está o seu coração de ofensa? Será que você é mais dodói? Ou será que você é mais resiliente? Olha só o que fizeram comigo. Vem cá, Deus, me dá um abraço. Sabe, quando ele dá o nome de Zafenate Paneia, abundância de vida, eu te pergunto, você já conviveu com alguém ao longo da sua vida, que quando essa pessoa para construir, para contar as minúcias da sua vida, você diz assim, meu Deus, eu nunca ia imaginar que você passou por isso. Olha, se você não me fala, eu nunca diria que você sofreu e passou por isso. Sabe o que é isso? É alguém que anda no caráter de José, um Zafenate Paneia, que é abundância de vida, a ponto de chegar para alguém que é pagão, olhar para ele e falar assim, cara, tem abundância de vida, esse vai ser seu nome, você é tão alegre,
Sabe, Deus tem nos dado vida, Ele tem nos feito prosperar. Deus tem nos dado família, Deus tem nos dado filhos. Para algumas coisas que não deram certo na minha vida, minha faculdade, meu casamento, minha empresa, sabe, o nosso problema é colocar nossa esperança em meio aos escombros da nossa jornada. Como assim, pastor? Nós procuramos resposta em meio aos escombros. Quando eu olho para Lucas capítulo 24, os discípulos voltam no túmulo, depois de ouvirem de Jesus que Ele ressuscitaria. Mas o anjo que está no túmulo diz assim: por que vocês procuram em meio aos mortos aquele que vive? A nossa esperança não está naquele que vive, está na situação, nas coisas, nas conquistas. Mas Lucas capítulo 24, versículo 8 diz assim: eles então se lembraram das suas palavras. Eles então se lembraram das suas palavras. E o apelo para nós nessa manhã é assim, ó: qual foi a última coisa que Deus falou com você? Será que você se apega nas suas dores? Será que você se apega nas suas perseguições? Ou será que você se apega na palavra de esperança que Deus liberou sobre a sua vida? A nossa esperança não está para esses dias. Aqui nós choramos, é verdade. Aqui nós nos entristecemos, é verdade. Mas um dia nós estaremos num lugar onde não há dor, onde não há choro, onde não há pranto, onde não há angústia, onde não há depressão, onde não há ansiedade, onde não há perseguição, porque lá Cristo, tudo em todos, estará conosco face a face. Face a face. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Aleluia! Aleluia! O que Deus tem dito para nós nesses dias, o que Deus tem dito para você nesses anos, o que é que Deus tem dito? Queridos, o máximo que eu sonhei para a minha vida ministerial era estar escondido, sabe, numa banda. Eu queria fazer sucesso sendo baixista. Eu nem precisava fazer sucesso, eu precisava só ter um salário para construir, para comprar meus instrumentos, que é caro. Jamais, Israel, eu pensei que o Senhor faria o que fez, porque as promessas do Senhor, elas estão muito além daquilo que nós pensamos. Você acha que todas as promessas de Deus têm a ver com a perseguição que você sofreu? Você acha que o fim das promessas de Deus foi uma empresa que faliu, que não deu certo? Você acha mesmo que tudo que Deus falou para você vai encerrar num divórcio? Pastor, eu não queria me separar. Você acha mesmo que as promessas de Deus vão parar aí? Você acha mesmo? Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde eu sofri. Queridos, Jesus ressignificou a história do mundo. Ele sentou na mesa com 12 homens, Mateus capítulo 26, versículo 20, e disse assim: um de vocês há de me trair. Imagina que o homem que sabe de todas as coisas, o Deus homem, que poderia discernir tudo, escolheu na sua mesa um Judas. Não, seja bem sincero, se fôssemos eu e você no caráter de Jesus, você ia falar o quê? Cara, eu vou escolher só os classe A, vou pegar só os embaçados. Não, ele colocou um Judas. A mesa de Jesus tinha homens que ficaram conhecidíssimos. Imagina que Pedro fez uma pregação e 3.000 pessoas se converteram. Uau, incrível, andou sobre as águas, incrível. Viu a transfiguração, incrível. Mas a mesa de Jesus tinha Bartolomeu, tinha Simão, o Zelote. Sabe por que a mesa de Jesus não tem a ver com perfeição? A mesa de Jesus tem a ver com remissão. Ele é o remidor do mundo. Por isso que você não sai de uma comunidade em que você sofreu perseguição com o seu líder e você mudou para outra comunidade e isso vai ser ressignificado no líder, não, queridos.
infelizmente, nós não podemos suprir as suas dores, mas tem um. Sabe, quando Deus vai fazer grandes mudanças, Ele prepara uma mesa. Na vida de Davi, Ele preparou uma mesa. Na vida de Zaqueu, Ele se assentou na mesa. Na vida dos discípulos, uma mesa. Na vida de José e os seus irmãos, uma mesa. Tá, pastor, eu entendi que as minhas dores passaram para frente, foi difícil, sabe? Se eu contar para você minha história, você vai ficar, eu entendi, mas eu não consigo perdoar. Por que eu não consigo perdoar? Eu não estou falando de crime precisa ser denunciado. Crime precisa ser denunciado, um abuso precisa ser denunciado, uma agressão dentro do casamento precisa ser denunciado. Estou falando de perdão. Estou falando de alguém que consegue continuar a sua vida. Sabe, Mateus capítulo 18, versículo 21, Pedro chega para Jesus e fala assim, ó, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes? É engraçado porque Pedro usa 7 vezes. Por que ele não usou 10, né? Por que ele não usou 5? Usou 7 vezes. É porque para o judeu, talvez você não saiba, mas existia um padrão de que você poderia perdoar até 3 vezes. E a partir dali, cortar o relacionamento. Quando Pedro usa 7 vezes, Pedro está falando assim, ó, cara, eu estou crente, mano, eu estou no óleo. Eu vim rodando aqui falar com Jesus. Eu estou aqui, Jesus fala uma palavra, eu falo em língua com ele. Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes. Tipo assim, agora Jesus vai ficar orgulhoso, né? Eu falo assim, meu Deus, cara, ô Pedro, você está aprendendo mesmo. Jesus fala assim para ele, não apenas 7, mas até 70 vezes 7. 490 vezes. Para você que é bom de matemática aí. Como assim? Jesus está falando que o padrão de Jesus de perdoar, ele é ilimitado. Uma forma que você não consegue raciocinar. Se você, maridão, incomoda a tua esposa aí ao longo do dia, e tua esposa, você tem que pedir perdão para ela, esposa, fica tranquila, não chegou nem perto de 20. Tá? Para 490 está longe ainda. Então a irmã se agarra na cruz que vai dar certo. Mas por que eu não consigo perdoar? Porque muitas vezes nós nos achamos menos pecadores do que aqueles que nos ofenderam. Porque às vezes nós nos achamos mais santos do que aqueles que nos ofenderam. Os nossos ofensores é que são pecadores. Eu gosto de uma frase do Paul Washer, que ele diz assim, você não compreende o quão pecador você é, assim como um peixe não compreende o quão molhado ele está. A falta de perdão, queridos, ela é uma mancha no nosso óculos. Uma mancha no nosso óculos. E o óculos, eu uso a figura de linguagem do óculos, porque é a nossa cosmovisão. E o que é cosmovisão? É a nossa visão de mundo. Para alguém que foi ofendido uma vida inteira, a visão de mundo dele, ele está sempre na expectativa de que alguém vai ofendê-lo. Ele não se aprofunda nos relacionamentos, porque a qualquer momento ele será traído. Ele não consegue gerar uma relação de confiança, porque a qualquer momento ele vai tomar na cabeça de novo. Mas sabe, nós devemos deixar a nossa cosmovisão, porque nenhuma ofensa contra nós é maior do que a nossa ofensa contra Deus, por causa do pecado que habita em nós. Qual é o óculos que nós devemos usar nesses dias? O óculos de Jesus. Nós devemos abandonar isso aqui, a nossa forma de enxergar o mundo, para aderir à forma de Cristo enxergar o mundo. Nós devemos deixar de lado a nossa forma de enxergar as finanças e passar a enxergar as finanças como Deus enxerga as finanças. Nós devemos deixar a nossa forma de enxergar casamento
e aderir à forma de Jesus enxergar o casamento. Efésios capítulo 5. O marido com o amor sacrificial e a mulher com o amor submisso. É o padrão bíblico. Como que eu devo cuidar dos meus filhos? Porque eu aprendi dos meus pais? Porque a minha esposa aprendeu dos meus sogros? Não. Existem elementos na minha criação com os meus pais que são benefícios e eu coloco isso em prática. Assim também a minha esposa, mas a minha forma de criar filhos, ela tem a ver com Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, como flecha na aljava do arqueiro são os filhos da mocidade, bem-aventurado aqueles que enchem a sua aljava deles. Uau, é bíblico. Então como que nós devemos perdoar? Queridos, Jesus foi injustiçado porque nele não foi achado pecado. Jesus é levado para o madeiro, perfurado seus braços, suas mãos, perfurado seus pés, e no momento de maior angústia, Jesus olha para os seus ofensores, e qual é a oração de Jesus? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quantos por cento do coração de Jesus nós temos nesse tempo? Porque nós paramos nas nossas dores, nós paramos nas nossas angústias. Como Deus olha para quem te ofendeu, como Deus olha para quem me ofendeu, como Deus olha para o nosso ofensor, com o mesmo olhar de misericórdia que Ele olha para nós. Sabe, Jesus quer nos levar para um lugar de enxergarmos a vida como Ele vê, porque eu não me preocupo com uma ofensa temporal, porque eu viverei a eternidade com Jesus. Então a ofensa desses dias ela é passageira, mas com Jesus nós viveremos a eternidade. Nós devemos vencer não só uma vida de ofensas, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado e nos aproximar de Deus, porque daí a ênfase da nossa vida não é mais o nosso bem-estar e o nosso sofrimento, porque daí a ênfase da nossa vida é viver a nossa vida para a glória de Deus, e para viver uma vida para a glória de Deus, eu não posso parar nas minhas ofensas e nas minhas dores. Pastor, mas e quando eu pecar? E quando eu ofender de novo a Jesus? Porque todos os dias nós traímos o Senhor com as nossas palavras. Nós dizemos aqui do altar, eu me rasgo por inteiro. Não se rasga. Isso não é verdade. Nós dizemos coisas a Deus cantando que nós nunca as cumprimos. Então como que eu faço, pastor? 1 de João, capítulo 2, versículo 1, e é o último texto para nós orarmos. A Bíblia diz assim, meus filhinhos, coloca para nós aí, Kevin. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo.